Pessoal, de volta aqui, ó, quadro limpo, para a gente trabalhar com isso daqui. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 posições na palavra calculadora. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quais são as, vamos dizer assim, as peças que a gente pode trabalhar? As pedras, né? Por exemplo, como se fosse um jogo de bingo. Eu tenho as pedras C, A, L, C novamente, U, L, A, D, O, R, A. Aqui estão elencadas todas as peças que a gente pode trabalhar. O C, eu tenho uma repetição, então eu tenho aqui ó, o C. O A possui 3 repetições. A letra L possui 2 repetições. Então, como que nós desenvolveremos isso daqui? Eu sei que aqui eu tenho 11 posições, aqui 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso daqui vai ser igual a 11 fatorial. Qual que é o resultado de 11 fatorial? Você pode desenvolver aí na mão e vai chegar num número gigantesco. Porém, eu sei que eu preciso dividir isso daqui pelas nossas repetições. A letra C aparece 2 vezes. Eu tenho ó, um C e outro C. Vamos riscar aqui. Ó. Então, eu vou ter que dividir isso daqui por 2 fatorial. Ah, professor, e o restante das letras? Como é que fica? O A eu tenho 3 vezes. Então, ó, 1A, 2A e o terceiro A. Eu vou multiplicar aqui embaixo ó, por 3 fatorial. Ah, entendi, professor. Então, isso quer dizer que se houver mais de uma letra repetindo, então eu tinha a letra C, já como uma repetição, e agora eu tenho outra letra. Eu multiplico? Correto. Mesma coisa para o L. Eu tenho um L e outro L. Então, essas são as nossas repetições. Eu vou multiplicar por 2 fatorial. Então, aqui ó, eu tinha 2 letras, aqui eu tinha 3, aqui eu tinha 2. Pego essas repetições, coloco o fatorial em cada uma delas, multiplico e trago aqui para a minha divisão. Por que eu não desenvolvi o resultado de 11 fatorial completamente? Porque a gente pode ter o seguinte, ó, 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Vou colocar aqui, ó, vezes 3 fatorial. Vocês vão entender o porquê. 2 fatorial, vezes 3 fatorial, vezes 2 fatorial. Se vocês se recordam, lá do ensino médio de vocês, no fatorial eu posso fazer a seguinte operação. Cancelar isso daqui com isso daqui. Professor, por que eu posso? 3 fatorial não é 3 vezes 2 vezes 1? Aqui ficaria 3 vezes 2 vezes 1. Então eu poderia cancelar esse 3 com esse 3, esse 2 com esse 2 e 1 com 1. Por isso que eu posso fazer esse cancelamento. 2 fatorial, eu sei que é igual a 2 vezes 1, vai ser igual a 2. E aqui também vai ser 2. 2 vezes 2, 4. Posso cancelar esse 4 com esse 4 aqui. Então a nossa conta ficaria 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Basta você desenvolver esse resultado, a gente vai chegar aí, ó, que é igual a 1 milhão e alguma coisa, 1.663.200 possibilidades. Fala, professor, se eu tivesse desenvolvido o 11 fatorial, você teria feito uma conta a mais. Vocês viram que eu não preciso desenvolver o 11 fatorial completo para chegar aqui. Eu preciso dessas multiplicações somente. Caso você queira ainda, para facilitar na hora de fazer a multiplicação, o 3 fatorial, ele é 3 vezes 2 vezes 1, né? Você poderia cancelar esse 3 aqui, ó, com o 9, você ficaria com o 3 aqui em cima. Já diminui um pouco. Você pode cancelar o 2 com o 8, fica um 4. Esse outro 2 você pode cancelar com o 6, fica um 3. E esse 2 você pode cancelar com o 4, fica um 2. Ficaria assim, ó, 11 vezes... Em vez de cancelar aqui com 4, ó, vamos cancelar com 10, ficaria o 5. 11 vezes 5, vezes 3, vezes 4, vezes 7,
vezes 3, vezes 5, vezes 2. O 3 fatorial aqui agora eu iria manter, porque eu não fiz o cancelamento dele, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Repare que é bem mais fácil você fazer multiplicações com números menores durante a prova do que você multiplicar aqui o 11 pelo 10, pelo 9, pelo 8. Aqui a gente tem números menores. Então, ó, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. E aí você vai saindo, chega em uma forma um pouco mais fácil de fazer a resolução. Isso daí são só alguns macetes para você ganhar um pouquinho de tempo durante a prova. Conforme você vai resolvendo várias questões, você mesmo vai achando esses caminhos aqui e vendo que isso daqui te poupa um pouquinho de tempo. Faça o seguinte, aqui a gente viu os anagramas da palavra calculadora. Resolva em casa os anagramas da palavra matemática. Professor, é fácil? É fácil. Olha, aqui eu tenho uma repetição, o M. Aqui eu tinha o C, né? Então, ó, M e M. O A eu tenho 3 vezes, então eu tenho A e A. E o T eu possuo 2 repetições. Nenhuma letra mais repete. Qual que seria esse resultado? Seria isso daqui, ó. A gente só não teria essa multiplicação aqui pelo 11, porque a matemática possui 10 letras e não 11, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então essa nossa primeira posição a gente não teria. Seria o fatorial de 10 sobre 2 vezes 3 vezes 2 fatorial. Compreenderam? Bem simples, a gente chegaria que é esse resultado dividido por 11. Tente fazer em casa, porque é uma palavra bem parecida com calculadora. Em sequência, a gente começa a estudar a parte das combinações. Então eu fecho aqui, ó, a parte de arranjos. Eu tenho que anagramas são arranjos específicos, ou seja, a ordem dos elementos importa aqui pra gente. Só que antes a gente deixa uma fórmula para os arranjos. Ó, o arranjo de N com P, onde N é o número total de elementos e P é as possibilidades que eu tenho. Então, naquele nosso exemplo, que a gente tinha um nome com 2 letras, eu tinha 26 possibilidades no total e possuo somente 2 elementos para combinar. Então, isso daqui, ó, seria o arranjo de 26 para 2. Então, a nossa fórmula vai ficar com a seguinte cara. Eu vou ter N vezes N menos 1 vezes N menos 2. Isso daqui vai até o infinito, onde eu tenha P fatores. Aqui, ó, P fatores. Como assim, professor? Não entendi o que é P fatores. Isso daqui é um fator, isso daqui é outro fator, isso daqui é outro fator. Eu vou ter a quantidade de fatores sendo P. Então lá eu tinha 26, o arranjo de 26 para 2. Eu tenho somente 2 fatores. Então eu tenho 26 vezes 25, que é o N menos 1. Certo? Então a gente vai ter essa fórmula. N vezes N menos 1 vezes N menos 2 segue até o infinito, onde eu tenha P fatores. Cada um desses daqui é um fator. E a gente vai entrar agora na parte de combinações. Pessoal, vamos começar a estudar combinações. O que é uma combinação? A gente estudou até agora arranjos e anagramas. Nos arranjos, eu disse para vocês que a ordem dos fatores importava para a gente. Então eu tinha lá, por exemplo, uma senha, igual está aí no material, ó, uma senha que é composta por FA é diferente de uma senha que seja o AF. Então isso daqui eu tenho no arranjo. Então isso aqui são 2 possibilidades. Distintas. Na combinação, eu terei o seguinte. Um grupo de elementos formado por AF será o mesmo que o grupo de elementos formado por FA. Aqui eu terei uma possibilidade. Ah, professor, eu estou no caso daquele anagrama com repetição? Não, não confunda as coisas. Anagramas com repetições ainda estão dentro dos arranjos. Aqui
o nosso grupo total, certo? O que a gente tem de formação de grupos, se eu tenho um grupo formado por AF, é a mesma coisa de um grupo formado por FA. Repare no exemplo. Quantos grupos distintos de duas pessoas podem ser formados com as pessoas Beto, Cláudia e Ana? Então eu tenho aqui, ó, o Beto, Cláudia e Ana. Ele solicita pra gente quantos são os grupos de duas pessoas. Vamos supor que eu fosse formar uma comitiva. Eu tenho que formar uma comitiva com duas pessoas, onde eu tenha Beto, Cláudia e Ana. Quais serão as possibilidades? Eu tenho o seguinte, ó. Beto pode estar relacionado com Cláudia e Beto pode estar relacionado com Ana. Depois eu tenho Cláudia pode estar relacionado com Beto e Cláudia com Ana. Ana pode estar relacionado com Beto e Ana pode estar relacionado com Cláudia. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades de formação de grupos distintos, onde eu tenha 3 elementos e eu estou escolhendo 2. Se nós formos jogar isso daqui lá para a nossa fórmula do arranjo, eu tenho o seguinte, ó, um arranjo, 3 no total, 2 possibilidades que são as que eu quero, e eu tenho, ó, 3 vezes 2. O 3 é meu n e o 2 é meu n menos 1. Eu tenho somente 2 fatores, porque o meu P aqui, ó, é 2. Então, ó, primeiro fator, segundo fator. Isso daqui é igual a 6. Foi o resultado que eu cheguei aqui, né? Sim. Só que isso daqui está correto? Não está correto. Repare o seguinte, o grupo formado por Beto e Cláudia é o mesmo formado por Cláudia e Beto. Então aqui, ó, eu tenho uma duplicidade de grupos. O grupo formado por Beto e Ana é o mesmo grupo formado por Ana e Beto. E o grupo formado por Cláudia e Ana é o mesmo formado por Ana e Cláudia. Então, quantos grupos distintos nós temos? Eu tenho o primeiro grupo aqui, tenho o segundo grupo aqui. Esse grupo eu vi que já repetiu, esse daqui não repetiu com ninguém. Então aqui é meu terceiro grupo. Todos os demais estão repetidos. Então a resposta desse exercício é que podem ser formados 3 grupos distintos e não 6, igual que a gente chegou na fórmula do arranjo. Isso porque a gente está diante de um problema que é de combinação, onde a ordem dos fatores não importa para mim. Eu tenho ó, que o grupo formado por exemplo, Ana e Cláudia é o mesmo formado por Cláudia e Ana. Como que a gente distingue, então, um exercício de arranjo de um exercício de combinação? Olhem para os fatores, ou para os elementos que formam as possibilidades de vocês. A ordem importa? Se a ordem importar, você está dentro de um caso de arranjo. Se a ordem não importa, vocês estarão dentro de um caso de combinação. Geralmente, os exercícios de combinações solicitam lá para vocês um grupo distinto de pessoas, uma comitiva, serão selecionadas pessoas para a formação de um determinado grupo, coisas desse tipo. E a parte de arranjos, a maioria das questões entram como anagramas. A maioria, mas nós vimos, igual o caso do ônibus mesmo, ou formações de senhas, que nós temos arranjos. O que a gente pode fazer daqui então? Vamos extrair uma fórmula para a gente resolver os exercícios de combinação. Pessoal, então se a gente for procurar aí um modelo de resolução fácil, onde eu não tenha que elencar todas as possibilidades igual eu fiz anteriormente, eu tenho o seguinte, eu já sei que o meu arranjo de n com p é dado pela fórmula n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até o infinito, onde eu tenha p fatores. O p é dado aqui pra gente, direto no exercício.
A combinação terá uma fórmula também? Então nós temos uma combinação de N com P, pode ser escrito na fórmula, é o arranjo de N com P sobre P fatorial, ou ainda a combinação de N com P é igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial vezes P fatorial. Professor, não entendi nada. Seguinte, fórmula da combinação onde eu tenha N com P será igual o arranjo de N com P, a fórmula do arranjo eu tenho aqui, dividido por P fatorial. O N e o P são dados para a gente. Ou então, essa fórmula onde a combinação de N com P seja o N fatorial dividido por N menos P vezes P fatorial. Qual que o senhor gosta de utilizar? Eu gosto mais da fórmula de baixo. É escolha própria, você pode escolher qualquer uma das duas. Naquele exercício que a gente fez anteriormente, nós tínhamos 3 pessoas e selecionamos 2 elementos para a nossa comitiva, por exemplo. Se nós formos aplicar isso daqui nas fórmulas, eu tenho o seguinte: o número total de pessoas será o meu N. O número de elementos que eu preciso selecionar será o meu P. Vamos fazer aqui, ó. Isso daqui vai ser igual ao arranjo de 3 para 2, dividido por P fatorial. Quem que é meu P? 2 fatorial. Como que eu faço o arranjo? Eu pego aqui, ó, o N, então eu coloco 3 vezes, coloco o N menos 1, 3 menos 1 será 2, só que eu paro no meu P. Quando eu tenho P fatores, eu paro aqui no P. Então eu tenho já 2 fatores, paro por aqui, dividido por 2 fatorial. 2 fatorial é igual a 2, então eu posso cancelar. Isso daqui a gente fica que é igual a 3. Na segunda fórmula, N fatorial. N é o 3, eu tenho, ó, 3 fatorial, dividido por N menos P. 3 menos 2 vai dar 1. N menos P fatorial, 1 fatorial, vezes o P fatorial, 2 fatorial. O que é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. 1 fatorial, se vocês repararem aí no material, tem uma convenção dizendo que 1 fatorial é igual a 1. O que é uma convenção, professor? É aquilo que você aceita e ponto, não tem o que você questionar. Me dê outro exemplo de convenção. Qualquer número elevado a zero. Então a gente tem aqui, ó, 4 elevado a zero. Isso daqui a gente aceita que é igual a 1. É um exemplo de convenção. Tem o que questionar? Não tem. Convenção você aceita e pronto. Agora, 2 fatorial é igual a 2 vezes 1. Posso cancelar aqui e fico que isso é igual a 3. Ah, que bonitinho, professor. Deu certo também, né? Deu certo. Dá certo para todas as questões de combinação? Dá certo para todas as questões de combinação. Qual fórmula eu utilizo? Novamente, eu disse que eu gosto mais da de baixo. Aí fica a critério seu escolher qual que você irá utilizar na hora do concurso. Então, combinações, eu terei 2 fórmulas. Eu tenho aqui, ó, combinação de N com P é igual ao arranjo de N com P dividido por P fatorial. Ou então, eu tenho que a combinação de N com P é igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial vezes P fatorial. Quase que não coube. Ficou pequenininho, mas anotem aí já no material de vocês essas fórmulas. Eu vou deixar aqui somente para a gente utilizar na hora da resolução dos exercícios, como vocês já viram que eu faço nas aulas anteriores. Em seguida, a gente cai aí nos problemas específicos. Professor, só isso para falar de combinação? Por enquanto só. A gente vai ver mais coisas de combinação na hora que formos resolver os exercícios. O importante para a gente é isso daqui. E agora a gente vai para os problemas específicos. Anagramas com posições fixas, anagramas com elementos
juntos ordenados e anagramas com elementos juntos sem ordem. Vamos estudar cada um desses problemas aqui e todos eles, como vocês podem ver, estão relacionados com anagramas. Anagramas é uma pedra no nosso sapato na hora de resolver questões. Fixando. Quantas são as repetições? Uma letra... Duas letras aqui, são uma letra repetidas. A no início também. Coloco aqui o E a letra 2 L. e coloco o fatorial.